Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos, eu espero que vocês estejam muito bem, é um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, meu amigo Wagner Calderano, o profeta, o mestre, o sábio, o ungido. O servo, o cansado. Ai, boa noite, Wagner. Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem nos acompanhará, né? Depois que isso estiver disponível lá no YouTube. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre todos e todas e sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo comunitário bíblico do Evangelho de Marcos, nessa reta final aqui do capítulo 14 e também, né, na reta final do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Mais 6 meses a gente termina, né? Eu acredito que sim. Não, 6 não, mas uns 3, até o final do ano acaba. Eu não vou estabelecer um prazo, até porque o Senhor sabe o dia de amanhã, né? Como disse nossa antiga presidenta, se a gente atingiu a meta, a gente dobra a meta. Eu não lembro, mas era um negócio assim, não era? As Dilmadas da vida, né? Dilma era legal, pô, eu gostava da Dilma. Ai, cada uma, viu? Mas é isso. Bom, vamos iniciar pelo começo, né? Isso aí. E pelo nosso começo aqui é orando, né? Opa, bora. Pelo nosso começo é orando. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Por ler a sua palavra. Sim, Jesus. Pai, esperamos que a sua palavra, Pai, encontre lugar no nosso coração. Amém. E esse lugar possa produzir frutos, levar-nos à reflexão. Amém. Faça-nos, Pai, por favor, compreender o que está escrito e inspira-nos, meu Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço por esse tempo de meditação, de reflexão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmão Dalton. O nosso presidente também está ali, né? Boa noite, Dalton. Deus abençoe. Ele Obrigado pela presença de vocês. Comanda as lentes e os microfones. Pois é. É isso, né, Wagner? Bom, o que nós Bora. conversamos no nosso último encontro? Porque eu não estava. Você não estava. Estávamos eu e o Renato. A gente falou ali da prisão de Jesus, né? Da traição, do sinal da traição, da chegada de Judas e os religiosos. Na verdade, não foram os religiosos, mas a multidão armada que os religiosos enviaram junto com Judas para prender Jesus. Uhum. Então a gente falou do sinal, da traição, falamos da ironia, da demagogia de Judas ao chamar Jesus de mestre e o beijá-lo. Uhum. E aí essa multidão armada, né, com um pedaço de pau, com espada, como diz o Evangelho, se aproxima de forma truculenta de Jesus e o prende, né? Nessa cena, a gente sabe que o Pedro toma a dianteira naquela esperança e na expectativa de que Jesus também pegaria espadas, né, e começariam então a se impor diante dessa guarda da religião e consequentemente diante de Roma. Uhum. Mas não é isso. Jesus deixa claro que não é desse reino. Com ele não é olho por olho, dente por dente. Ele vai lá, conserta a orelhinha do Malco, que a gente sabe pela leitura dos outros evangelhos. E Jesus aqui ele diz então, né, eu estou por acaso chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender assim, armado, com espada, com vara, com pau. Eu estive com vocês o tempo todo, no templo, dia e noite aí com vocês, e por que vocês não me prenderam lá, né? Uhum. Jesus conclui dizendo, não, é para que a palavra, né, é para que a profecia, as escrituras sejam cumpridas. E aí tem a figura de um homem, de um menino nu, que sai correndo ali,
né, que essa guarda tenta prender também, e ele corre, e a gente desenvolve essas ideias, o que significa isso, no episódio anterior. Né? Então, se houver curiosidade... Era um discípulo, né? A leitura... João Marcos? Exato. Então, essa é uma das leituras possíveis, que é o autor do Evangelho, é o Stan Lee dos filmes do Homem-Aranha. Né? Aparece na cena, mas não aparece com a plaquinha assim, eu sou o autor do Homem-Aranha, eu que escrevo o gibi. Não, ele aparece lá como um coadjuvante. Né? Então, tem uma interpretação nesse sentido de que esse jovem que sai ali nu, correndo, é o João Marcos. Né? Mas o texto objetivamente não fala, mas é uma possibilidade. O que é pé no chão mesmo é que era um discípulo de Jesus que estava ali e diante daquela cena escandalosa de uma guarda prendendo o mestre, ele está naquela, os caras vão prender ele se desvencilha da guarda, os caras seguram e ele sai correndo pelado. Corra pela sua vida, né? Exatamente. Então, o mais pé no chão é isso, né? A gente pode tirar algumas interpretações. Mas está lá, no episódio anterior, volta uma casinha que vai ter esse desdobramento aí da leitura. E aí a gente chega, então, no versículo 53, que é Jesus diante do Sinédrio, desse tribunal religioso judaico, que vai fazer esse primeiro julgamento de Jesus, e de antemão já digo, esse julgamento injusto. Pois é. Que é entrar num julgamento já com a sua sentença decretada. Mas vamos para o texto. Versículo 53 do capítulo 14. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo, feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E verei o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Aí começou o escárnio, né? Começou. Uau. É isso aí, Fê. Jesus diante do Sinédrio. Vamos lá. A passagem que nós estamos lendo é uma passagem difícil, porque ela introduz, né, esse momento terrível na vida de Jesus. E ela é uma passagem difícil não porque ela oferece complexidades de interpretação. Ela é difícil porque ela apresenta o nosso Senhor Jesus sofrendo um julgamento que nós vamos aqui entender que é um julgamento
carregado de erros processuais. Não foi um julgamento honesto. Na verdade, a última coisa que existia entre os religiosos aqui era honestidade. Sim. A última coisa que existia entre esses religiosos era verdade no que eles estavam fazendo e buscando fazer, né? Então, Jesus está aqui agora diante do Sinédrio, levaram Jesus até este momento para, de fato, sentenciá-lo à morte. O Sinédrio, a gente já falou isso em outro momento, né, Wagner, que ele era composto por uma quantidade de pessoas, cerca de 75 pessoas no total, sendo dividida em vários grupos, né? Mas a quantidade total era 71 a 75 pessoas, né? E Jesus está diante destes homens na casa do sumo sacerdote, Jesus está se sujeitando aqui a toda essa encenação maligna por parte desses que deveriam defender a verdade, deveriam defender a justiça. Todo esse processo que ocorre, ele deveria obedecer um determinado rito. Que rito que é este? O processo e o julgamento não poderia acontecer no período noturno. Antes da Páscoa, muito menos. Durante a Páscoa, também teria suas outras complicações. Então, se eles tivessem que prender Jesus, eles deveriam ter feito isso antes, 2, 3 dias antes, para que tudo pudesse estar de acordo com a lei. Porque na Páscoa, esse julgamento não poderia acontecer. Isso estava ferindo a tradição judaica, estava ferindo as interpretações da lei e o sistema religioso. Porém, eles tinham um objetivo, que era apenas prender e matar Jesus. E aqui eles estão fazendo isso. Sim. Aqui eles estão fazendo isso. Então, é importante a gente pensar que o episódio ele é carregado de crueldade, de mentira, ele é carregado de erros processuais, porque o interesse era único, matar Jesus. E eles aqui vão conseguir fazer isso. Sim, sim. É isso aí. Eu acho que de forma objetiva e introdutória você já deu o pano de fundo. Uhum. Né? Os chefes dos sacerdotes, que são ali a autoridade religiosa, os líderes religiosos, que também são um grupo que tem autoridade dentro da religião, e os mestres da lei, que fazem também esse intercâmbio de religião e política e Roma, eles já estavam mal intencionados. Sim. Desde o início. Eles já sabiam qual desfecho eles queriam para Jesus. Sim. Isso vai ficando cada vez mais claro, né? Depois que Pedro nega Jesus, que é o próximo texto que nós vamos ler, depois que eles prenderam Jesus, né? E vão levá-lo a Pilatos, que é o capítulo 15, isso vai ficando cada vez mais claro. Quando eles incitam a multidão, para que a multidão grite mais alto que o próprio Pilatos, para que soltem Barrabás e crucifica Jesus, né? Então, esse início de julgamento de Jesus, aos poucos vai cristalizando essa intenção desses líderes religiosos. Eles não têm intenção de julgá-lo de forma justa, Não. mas é de levá-lo a um tribunal injusto. E diante de tudo isso, o evangelista traz uma informação de que Pedro, né, continua seguindo Jesus de longe, continua seguindo Jesus até essa caminhada à casa do sumo sacerdote. Aí ele fica junto com os guardas, esquentando-se junto ao fogo. E a gente consegue
ter a dimensão de que esse local, a casa do sumo sacerdote, era um lugar grande e que está de acordo com o poder entregue pelo Estado ao sacerdote e que ele mantinha esse poder. Porque se é uma casa que está recepcionando o sinédrio, os soldados, os curiosos, é um lugar grande, não é um lugar pequeno. Então, a casa, ela faz jus ao título daquele que é, no caso, o líder da casa. É um anfitrião. O sumo sacerdote, que é mantido pelo Estado. O sumo sacerdote não é só sumo sacerdote porque os judeus e os hebreus se reuniram e disseram, olha, vai ser o fulano de Tás, vai ser Anás, vai ser Caifás. Não. Existe uma relação de interesse do Estado e manter ali o seu líder, e por vezes o Estado que colocava e determinava quem seria o sumo sacerdote. E Pedro está aqui. Ele está seguindo Jesus de longe, vendo o que vai acontecer dentro da casa do sumo sacerdote, sem ser identificado, e à margem de todo episódio, porém sendo aqui minimamente aquecido pelo fogo, né? Tem uma questão toda que até você mencionou da última vez, né, sobre uma leitura alegórica que se faz do texto, né? Agostinho faz essa leitura, né? Se quiser partilhar conosco. Não, que ele fala que essa proximidade do fogo o texto original, a tradução mesmo não é nem fogo, é luz. Né? Ele está perto da luz, ou seja, ele está perto, ele ruma ainda seguindo Jesus, mesmo de longe ele está tentando se aproximar da luz. Então é uma leitura mesmo alegórica, né? Eu acho que a palavra grega é lumi. Lumen, exatamente. Lume. E lume não é fogo. Exatamente. Lume é luz, né? Então é uma leitura mesmo alegórica nesse sentido. Mais uma leitura alegórica é dizer que acompanhar Jesus na caminhada da vida, de longe, tem suas consequências. A consequência do texto aqui, Pedro nega Jesus. Né? Esse distanciamento de Jesus faz a gente perder a identificação com ele. Pedro vai falar na negação. Não, vocês estão malucos, nem conheço esse cara. De quem? Não, que é isso, não conheço. Ou seja, nega aquela identidade que ele havia adquirido na caminhada. Então, o ideal é caminhar com ele de perto. O discípulo, né, a ideia do talmidim é aquele que pisa nas pisadas do seu mestre durante o dia, ao ponto de, no final do dia, estar coberto com as poeiras dos seus pés. E isso me leva também a você falando isso, Wagner, nos traz uma ideia que tornar-se discípulo de Jesus tem que ser uma decisão consciente. Ah, sim. Porque tornar-se discípulo de Jesus, no modelo de Jesus, não é garantia de triunfo e sucesso na vida. Não. Não é garantia de ocupar os melhores lugares. Nasci para ser cabeça e não cauda. Da sociedade. E aí, infelizmente, você vai se deparar com situações em que o próprio Jesus disse, olha, por conta da decisão de vocês me seguirem, vocês vão ser odiados, porque tem situações de injustiça que você vai levantar a bandeira da justiça e que vão te odiar porque você é um discípulo de Jesus e que milita em favor da justiça. Sim. Milita em favor do amor, milita em favor da verdade, milita em favor do que é correto, do evangelho, do reino de Deus. Então, pisar onde Jesus pisou, no talmidim, é uma tarefa que tem que ser consciente. Entretanto, não é pesada pela questão da religião, mas apenas consciente, porque agora você tem um Senhor que governa a sua vida e que pede que você permita que Deus faça
a vontade dele na terra como é nos céus, né? Sim. E a terra, pode-se pensar que é a terra do seu coração, né? E a ideia é essa mesmo, pisar onde ele pisou. O que é isso? É fazer as coisas na vida, é tomar as decisões com esse óculos, né? Jesus. É aquilo que a gente ensina as criancinhas desde cedo na escola bíblica, né? Nas escolas infantis aí da igreja. O que Jesus faria em tal situação? Né? Tem 2 balas ali do seu amiguinho. Uhum. Você vai pegar uma escondida, não vai falar nada. O que Jesus faria nessa situação? Você acha que Jesus ia pegar a balinha do seu amigo? É a didática. Exatamente. Pisar as pisadas de Jesus é o que Jesus faria em determinada situação. É simples assim, né? A continuação do texto, então, nos leva a observar que os sacerdotes, então, procuravam algum testemunho contra Jesus, mas nada encontravam. Se, por um lado, Jesus ele vinha dizendo, olha, não é chegado o meu tempo, não é chegado o meu tempo, a gente vem de uma oração, vem de um momento em que Jesus está orando com seus discípulos, ele está fazendo uma oração, e no término do episódio da oração, ele fala, tá bom, basta, chegou o meu tempo. No Getsemane. No Getsemane. Basta, chegou o meu tempo. A partir desse momento que Jesus, ele diz que chegou o seu tempo, ele então caminha agora aqui preso, obviamente, e ele está decidido a de fato, não prorrogar mais o seu ministério. Ele entende que chega de fato o seu tempo, porque a história que seguirá aqui, a gente pode pensar de 2 formas. Se Jesus não faz o que ele vai fazer aqui, nós estaríamos continuando lendo, uma leitura que ela continuaria, apresentando Jesus com os líderes religiosos, só que sendo solto porque nada acharam contra ele. Enfim, porque agora será o checkmate, né? Eles vão ter todos os elementos nas mãos para acusar Jesus, mas não por aquilo que eles estão denunciando, mas sim por aquilo que o próprio Cristo falará com eles, né? Para eles, né? Sim. É o episódio que está se desenhando aqui na frente, diante de nós, né? Sim. E é o cumprimento da oração, né? Jesus ora anteriormente, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então, Jesus percebe entende, né? Que a vontade de Deus, a vontade da Trindade, já está sendo rascunhada aqui, já está sendo conduzida. Por quê? Porque o evangelista vai dizer que eles tinham a intenção de condená-lo à morte, mas não encontrava nenhum testemunho que desse respaldo para isso. O evangelista deixa claro que muitos testemunharam falsamente, mas que essas declarações não tinham coerência alguma, ao ponto do evangelista trazer uma informação de um testemunho, que é, nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Então, até esse testemunho, o próprio evangelista diz, não tem coerência. Por quê? Porque distorceram as palavras de Jesus, né? Colocaram ingredientes que ele não disse. Né? Então não havia dentro desse próprio testemunho uma conotação de blasfêmia. Por mais que mexer com o templo era algo absurdo para o judeu, mas está no campo das ideias, é abstrato. Ele não destruiu nada e também não pegou tijolo para construir nada. Então não havia coerência. Como é que nós vamos matar alguém que está dizendo que vai destruir e construir? Ele não destruiu e nem construiu. Aquilo que levou tantos anos para os nossos líderes edificarem e que está sendo concluído agora, ele vai destruir. Não faz sentido isso. Nenhum. Então, não era motivo de condenação à morte. Não. No entanto, esse emaranhado de falsos testemunhos vai minando a paciência do próprio sumo sacerdote, do Caifás aqui. Exatamente. Né?
E aí ele se levanta então e pergunta para Jesus: você não vai responder a acusação que estão fazendo aí de você? Mas Jesus permanecia em silêncio e nada respondia. Então a gente vê que o silêncio de Jesus diante de um tribunal injusto incomoda. Opa. Eles começam a ficar incomodados, ao ponto da autoridade máxima se levantar e falar: meu, e aí? Você não vai se defender? Por quê? Porque ele queria argumentos para condená-lo. Mas como Jesus, mesmo em meio a esse tribunal injusto, não perde a serenidade, continua sereno, em silêncio, né? Jesus nos ensina que mesmo quando somos injustiçados, mesmo quando somos julgados injustamente, quando somos agredidos, porque Jesus acabou de ser agredido, né? Jesus vai ser agredido, quer dizer, ele vai apanhar, ele vai ser zombado, e tudo isso não faz com que ele perca a sua ternura, a sua doçura, a sua serenidade. Então ele nos ensina que mesmo quando a gente sofre injustiça, a gente não precisa se tornar injusto. É a questão de você não usar as mesmas armas que as pessoas más utilizam, né? Jesus põe em prática muito dos seus ensinamentos. Nossa. Vai falar, bateu na sua face, dá outra. Pediu sua túnica, dá a capa. O fato é que nós não somos, de certa forma, né, Wagner, ensinados pela vida a ter esse tipo de comportamento. Nós não somos ensinados pela vida a ter esse tipo de comportamento. A vida nos ensina outra coisa. A sociedade, de modo geral, é olho por olho, dente por dente. Não saiu disso. Não saiu disso. Ela é reativa. Ela é reativa. E ser reativo nessa perspectiva da sociedade não tem nada de errado, porque você está preservando a sua vida. E entre a minha mãe chorar e a sua mãe chorar, a sua que chore. Essa é a filosofia aí secular. Né? Essa é a filosofia secular. Só que aqui Jesus ensina que mesmo diante do momento mais difícil que seria da sua vida aqui, que está sendo da sua vida, ele vai manter o silêncio. Só que ele vai romper esse silêncio, e é nesse momento que ele fará essa revelação, e aqui nós precisamos admitir que ele faz isto de maneira consciente. Sim. Porque todas as acusações não foram suficientes para, então, condená-lo à morte. E nem fazer com que ele abrisse a boca. Todas as quietinho. condenações. Aí o sumo sacerdote faz a próxima pergunta, né? A pergunta do sumo sacerdote, inclusive, ela é carregada de sinais e de afirmações teológicas do Antigo Testamento, da maneira com que o judeu enxergava o Filho de Deus, o futuro Filho de Deus, que não é Jesus para os judeus. Não é Jesus. Mas a maneira com que eles entendiam, primeiro, ele é o Cristo. Você é o Cristo, ou seja, você é um ungido. Que ungido que é esse? O ungido que nós estamos se referindo não é um rei. Aqui estamos se referindo ao Filho do Deus bendito. Olha só quantos elementos o sumo sacerdote coloca numa mesma pergunta. Uma questão, ele apresenta o messianismo, coloca aqui essa capacidade poderosa que tem o Messias, que é ser, de fato, o ungido, que é a mesma coisa, né? Cristo ungido, o Messias, tal. E ainda diz, você é o Filho do Deus bendito. Ele enaltece ainda Deus, dizendo, diz para mim, então, quem você é, de fato? Você é esse que é o Filho do Deus bendito, né? Aí Jesus quebra o silêncio, né? Exatamente. E essa pergunta é uma pergunta, é um desabafo do sumo sacerdote, porque ele já está cansado do silêncio de Jesus. É intencional, é provocativo. Por quê? Porque ele precisa ter respaldo para algemar Jesus e levar até Pilatos. Como é que eu faço isso?
Como é que eu levo ele já condenado pela autoridade judaica, pela religião judaica? Ah, então quer dizer, Wagner, que os milagres não mataram Jesus? Não. Vamos lá, o que mais não matou Jesus? Ele ser identificado como mestre pelas pessoas não matou Jesus. Não, até porque ele entrou em Jerusalém há pouco tempo e as pessoas ovacionaram ele. E isso não foi relevante para a prisão dele. Multiplicar pão, Não. o que mais? Sentar com os vulneráveis, com os escanteados da sociedade, não foi. Não foi. Andar com pecador também não foi. O que mais podemos pensar aqui? Ele falar que o templo ia ser reconstruído em 3 dias, porque foi uma adaptação do que ele falou, né? Sim. Também não foi. Não. Agora vem a frase ou a afirmação que o levará de maneira contundente à sua crucificação. Que quando ele dá a resposta, então, a essa pergunta. E aí ele diz, ego eimi. Ego eimi. Eu sou. Você é o Cristo, Filho do Deus bendito? Eu sou. Eu sou. Disse Jesus. E ele não falou só isso, ele acrescenta. Já que vocês querem saber se eu sou o Cristo, Filho do Deus bendito, e eu estou dizendo para vocês que eu sou, tem um detalhe também. Vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então ele apela a uma ideia que o religioso já tem, que o Messias vai fazer isso. Então ele fala, além de eu ser, eu vou julgar vocês que estão me julgando hoje. Né? Então, você é o Cristo? Ele diz, eu fui, eu sou e eu serei. Né? Então, eu fui, eu sou e eu serei. Aí pronto, aí acabou. Pronto. Aí era o que eles queriam, porque eles queriam matar Jesus a qualquer custo. Por quê? Porque Jesus estava tirando a autoridade deles. Cara, isso fica tão claro no capítulo 15, diante de Pilatos, que Pilatos fala, tem a fala aqui no Evangelho de Marcos, nós vamos chegar lá. Calma, isso. Que ele vai falar assim, eles estão fazendo isso por conta de inveja. Os religiosos tinham inveja de Jesus. Por quê? Porque o povo seguia e ouvia Jesus. E já não estava mais dando ouvido, porque Jesus veio tirando eles de cena, veio desmascarando a religião. Por isso que a mensagem de Jesus para eles era subversiva. E por isso que Jesus não podia cumprir os critérios messiânicos segundo a ideia dos religiosos, a ideia do templo. Por quê? Porque para eles o Messias viria cumprindo o checklist deles. Ele vai vir, ele vai autenticar a nossa religião, nós somos santos, nós somos consagrados, ele vai vir e ele vai tomar o poder de Roma, ele vai vir e nós vamos ser os arautos dele. E Jesus veio falando, vocês não entenderam nada, vocês se tornaram a casa do meu pai um covil de salteadores. Então eles precisavam pegar esse cara a qualquer custo, porque ele estava tirando eles do status quo, daquilo que eles tinham construído. E tem uma outra questão no texto, né, Wagner, que fica evidente também. Tem tudo isso que você falou, né? Mas a Bíblia já diz que, em determinado momento, mas quem vai tirar sua vida? Jesus, eu estou aqui parafraseando, tá? E Jesus vai dizer, não, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Sim. Eu a dou. Não é ninguém está vindo aqui me assaltando e levando à força. Não. É eu decidir dar a minha vida. Porque se Jesus não fala isso aqui, não teriam pegado Jesus. Ia se estender, né? Ia se estender. Ia se estender esse julgamento. Enquanto ele mantivesse, o silêncio dele e não fizesse essa afirmação, que é a afirmação maior que ele fez sobre a sua natureza, é a primeira vez que ele fala abertamente desse jeito, dizendo assim, olha, publicamente eu sou o filho de Deus, e vocês verão o filho do homem. Ele faz essa afirmação magnífica, mas se ele não fizesse isto, Inclusive no Evangelho de Marcos é
o momento que ele faz isso. É o momento. A gente sabe dele lá no poço com a mulher samaritana. Imagina, não faz nessa magnitude aqui, né? Não. E outra, numa conversa com uma mulher, e mesmo assim, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, nós não estamos lendo o Evangelho de João. Né? É que a gente, em perspectiva, olha os textos bíblicos e a gente tem essa informação. Mas no Evangelho de Marcos é aqui e agora que ele abre o jogo. Eu sou o Messias. Exatamente. E então aqui a gente tem esse elemento que confirma que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele decidiu o momento de entregar. Sim. E aí, nesse momento, então, ele serve ao sumo sacerdote o que o sumo sacerdote queria. Exato. No entanto, ele faz um belo de um teatro, né? Rasga as próprias vestes, que é aquele sinal em alguns casos de arrependimento, a pessoa se arrepende, então ela rasga as vestes, mas aqui é de indignação. É o Hulk, né? Indignado. Estou indignado demais. E aí ele solta para o público, né? Que é favorável a ele. É a massa manipulável, né? Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram, aí em letras garrafais, a blasfêmia. Né? Então, blasfemar ali naquele contexto é tido como um pecado digno de morte. Sim. Né? Naquele contexto, Jesus assinou o seu atestado de morte. Muito diferente, obviamente, dos dias de hoje, né? A gente até brincou na conversa com a igreja. A gente tem o Henri Cristo andando para cima e para baixo aqui, dizendo que é o Cristo. Né? E ninguém, por mais que a gente entenda como uma blasfêmia, é uma blasfêmia. Né? O cara está blasfemando, dizendo que é o Cristo, blá, blá, blá. É uma doença mental? Pode ser uma doença mental, uma esquizofrenia, não sei. Mas tem gente que segue ele. Né? O fato é esse. Mas no nosso contexto, ninguém leva ele para o tribunal, julga e fala assim, se é digno de prisão perpétua, se é digno de morte. Não, E também lá nesse período, nós temos que nos lembrar que, historicamente, existem registros de outros cristos que vieram se manifestando, mas ninguém fazendo esse tipo de afirmação e, obviamente, ninguém autorizado pelo Pai para isso. Né? Não, e mesmo que fizesse, não era levado a sério, porque não tinha a força do movimento de Jesus. Exatamente. O movimento de Jesus foi muito potente. Exatamente. O movimento de Jesus abalou as estruturas da religião judaica. Então, a gente precisa silenciar. Os outros, talvez, se a gente for mergulhar nos compêndios de história aí, a gente vai encontrar alguns que ficaram pelo caminho, que a própria religião deu cabo, deu fim, Sim. mas que não chega ao conhecimento. Né? Sim. Então tiraram de cena, outros não deram ouvido. Né? Mas Jesus não. Jesus, por ser ele de fato quem ele tem essa repercussão e tem esse desfecho. Então, essa blasfêmia era o que eles precisavam para dizer assim, o tribunal judaico, o sinédrio, a religião, julga Jesus culpado. Só que a gente está debaixo do guarda-chuva de Roma. E debaixo do guarda-chuva de Roma, Roma não nos autoriza a matar ninguém. Então vamos fazer o seguinte, algema o cabra e vamos levar para Pilatos. E aí começa a bagunça. Levar para Pilatos, porém, quais são as garantias da nossa sentença? As testemunhas. Quantas testemunhas temos? Ixi, agora pronto. Vocês ouviram? A pergunta é essa. O que acham? O que acham? Vocês ouviram o que acham? Aí, o texto, Marcos vai trazer essa denúncia. Isso é mais que uma informação, é uma denúncia. Ele fala, todos o julgaram réu de morte. Digno de morte. Isso aí. Então, se o Sinédrio tinha 71, 75 pessoas, é testemunha suficiente para dizer, ele é digno de morte. Pode algemar o bichão aí, vamos levar ele. Né? Aí, então, alguns começaram, então, a cuspir nele, já que ele é um blasfemador, já que ele assinou a sentença de morte, então, o ódio aflora. Pode cuspir, pode vendar os olhos dele,
pode esmurrar ele, pode zombar dele, ó. Tampamos seus olhos, batemos em você, agora profetiza quem foi que te bateu. Quem foi que te bateu? Você não é profeta? Exatamente. Começou a zombaria, os guardas o levaram debaixo de tapas. Então começou o ódio, começou a zombaria, começou todo esse escárnio em cima de Jesus. E aqui a gente tem, então, um início, né, de um momento trágico nesse processo de condenação da vida de Jesus, porque ele será levado às últimas agora, né? Ele será levado às últimas, porque não é só simples tapinhas, ele será, como Paulo disse, né? Será levado como ovelha muda ao matadouro, será ultrajado, né? Será moído, né? O profeta já disse, né? Que foi moído, né? Pisado, né? Então, de certa forma, o sofrimento de Jesus, ele é o dos piores, porque é o justo sofrendo as injustiças dos injustos, porém, é o justo que decidiu entregar a sua vida em favor de muitos, conforme a Bíblia diz, né? Ele entregou a sua vida em favor de muitos, e não se reservou, né? Optando em sofrer e morrer, morte de cruz. É um texto simples, né? No sentido, como eu disse, de interpretação, mas complexo, porque ele desperta em nós essa consciência de olharmos para o Cristo e entender que todo o processo que girou em torno da sua crucificação foi um processo injusto, entretanto, segundo o Antigo Testamento e as profecias do Antigo Testamento, necessário para se cumprir aquilo que ele sabia que ele foi enviado para cumprir. Acho que essa é a questão. Ele sabia quem foi enviado para cumprir aquilo. Então, ele se sujeitou a tudo isso para, assim, poder cumprir o seja feita a sua vontade e não a minha, Pai. Amém. É isso aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Chegamos no ponto, Ítalo. Ítalo não, que Ítalo? É Dalto. É mesmo, Dalto. É o horário. É o horário, é isso. Amém. Amém, mano. Esse é o que o texto nos reserva nessa... É o começo dessa via dolorosa. Exatamente. Né? É o começo da via dolorosa. Ele é preso, ele é levado diante do sinédrio, seu amigo vai o trair, vai traí-lo, depois ele vai para Pilatos e depois segue a crucificação, né? E aí a gente vai vendo esse contraste aí da justiça sendo escanteada e a massa ganhando força baseada no ódio e conduzindo Jesus a esse desfecho. E tudo isso por decisão, tudo isso porque antes de que haja luz, no coração de Deus já havia a cruz. Né? Haja cruz. Né? Haja cruz. É isso aí. Amém, mano. Amém. 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 É isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Que o Senhor nos fortaleça e que possamos caminhar pertinho de Jesus. Amém. Não longe dele. Amém. Pertinho de Jesus. Amém. Senhora Wagner. Pai, nós te agradecemos por Jesus. Obrigado pelo nosso Senhor, pelo Cristo, Filho do Deus bendito, esse que nos amou e nos amou até o fim, esse que nos inspira, esse que nos ensina e esse que nós seguimos com gratidão nos nossos corações. Obrigado, Deus, por Jesus, por esse modelo de vida, de ser humano, que nos ensina a sermos ser humanos como o ser humano tem que ser. Obrigado, Deus. Obrigado pelo registro do Teu Evangelho. Obrigado por Tua boa palavra que nos edifica. Obrigado, Senhor, por essa jornada de leitura comunitária. Obrigado porque ela se estende do
do chão da nossa igreja para a internet. Nós não sabemos até onde essa mensagem chega, mas o que te pedimos é que chegue aos corações dos nossos irmãos e irmãs de forma a edificá-los, a exortá-los e a animá-los na caminhada da vida para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa leitura. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós e sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharão nessa leitura. Essa é a minha oração e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe. Fique Deus na paz. abençoe.